Está dada a partida, meus amigos! Então está oficialmente aberto o Sarau do Conto Surreal. Aproveita, põe seu carro na chuva para economizar com lava rápido, abre as janelas para a água entrar, monta no seu barquinho a remo e senta que lá vem história! E o conto de hoje é Os Parteiros, escrito por Lucas Turino, bacharel em Ciências Inúteis com especialização em desperdiçar o tempo alheio. A nossa história se passa em um dia de terror na casa de 7 pequenos irmãos. Sabendo disso, você pode achar que eu vou contar a famosa história dos 7 anões. Mas nesse caso, você estaria achando tudo errado. Porque além de, nessa história, não existir nenhuma mulher fugida de sua madrasta que encomendou a sua morte a um assassino de bom coração que desistiu de matar a moça quando olhou nos olhos dela, mas não teve problema nenhum em arrancar o coração de um Bambi bonitinho que passava desavisado perto do local, na nossa história, os 7 pequenos irmãos também não trabalham em uma mina de pedras preciosas, como faziam os 7 anões. Até porque, se trabalhassem, o patrão deles poderia ser denunciado e preso por usar trabalho infantil, e talvez os pequenos até fossem tirados da guarda dos seus pais por negligência ou displicência paterna. É certo também que se esses 7 pequenos protagonistas trabalhassem em uma mina de diamantes, a família deles poderia ter mais dinheiro e mais condições para conseguir comprar uma casa mais segura, ou no mínimo, um terreno que ficasse dentro da cidade. Porque assim como os 7 anões, eles também moravam na floresta. Mas no caso deles, a mulher mais bonita do reino não morava na mesma casa e nem cantava e hipnotizava os animais. Sendo assim, quem tinha que fazer as tarefas domésticas enquanto seus pais saíam para trabalhar eram eles, e não os animais da redondeza. O papai dessa vasta família, Carlos Brito, saía para a roça todos os dias, enquanto a mamãe, Carina Brito, ia trabalhar para conseguir o sustento dos 7 filhos, que não mineravam diamantes, como é o costume de grupos compostos por 7 pessoas. Sim, caro ouvinte, sustentar 7 filhos é uma grande despesa. Podemos perceber isso pela situação da casa, das roupas e da comida dos 7 anões da Branca de Neve, que mesmo enchendo um carrinho de mina com diamantes e pedras preciosas, ainda viviam sem nenhuma higiene ou conforto na casinha deles no meio da floresta. Talvez eles estivessem guardando o dinheiro que ganhavam para algum empreendimento futuro, mas talvez eles só estivessem sendo explorados e escravizados, como é comum de acontecer com os grupos de 7 pessoas. Mas o fato é que os 7 pequeninos ficavam em casa sozinhos. Todos que os conheciam os chamavam pelos nomes no diminutivo: Camilinha Brito, Carminha Brito, Caquinho Brito, Cainho Brito, Carlinha Brito, Cassianinho Brito e Carolzinha Brito. Para facilitar a vida de todos, e a minha também, quando se referiam a esses irmãos, as pessoas os chamavam de os 7K e colocavam o diminutivo no sobrenome. Eram os famosos 7K Britinhos. Nesse dia fatídico, diferente de todos os outros, alguém bateu na porta enquanto eles estavam limpando e arrumando a casa sozinhos. Eu sei que é muito comum a Cuca aparecer para nos pegar quando nosso papai vai para a roça e nossa mamãe vai trabalhar. Mas todos nós sabemos que a Cuca, assim como o Boitatá e o Saci Pererê, são apenas lendas brasileiras. Por isso, ela não poderia estar batendo na porta dos 7 cabritinhos. Ainda se fosse o Curupira, o ser mitológico acostumado a pegar crianças nessa situação de abandono, nós poderíamos achar que era ele que estava do lado de fora da porta naquele momento. Mas contrariando todas as nossas expectativas e todas as lendas brasileiras, quem estava do lado de fora castigando a madeira da porta com pancadas dignas de um boxeador era um vendedor de escovas de banho sem dinheiro e muito faminto, por não ter conseguido vender nenhuma mísera escova desde que entrara nesse emprego. Mesmo não estando muito contente com o desempenho desse seu funcionário, o dono do negócio de vendas de escovas mantinha Maurício Lobo Anibal contratado, porque, como era de conhecimento geral, esse homem tinha um fôlego muito grande e era capaz de derrubar até uma casa quando estava buscando comida, mas só se essa fosse feita de palha ou de madeira.
Sendo assim, ele era enviado para a região onde as casas ficavam muito distantes umas das outras, e seria necessário caminhar muito tempo entre uma tentativa de venda e outra. Os 7 britinhos, com medo e sem saber quem batia na porta, não responderam às pancadas, que logo voltaram a encher a casa de barulho e violência. Foi logo na 5ª bofetada, da 3ª sequência de 10 bofetadas cada uma, que a porta cedeu. Maurício Lobo Anibal, carinhosamente chamado pelos seus amigos de Mau ou Lobo Mau, se assustou com o ocorrido, mas ao ver os 7 cabritinhos correndo pela casa, logo se lembrou de seu pai Cacá Anibal, que gostava muito de comer carne de pessoas às terças-feiras, e estando ele com muita fome, decidiu seguir os passos culinários de seu pai e encher a sua pança com os 7 britinhos indefesos. Entrou então correndo pela casa e, sem dificuldade, já conseguiu agarrar a Camilinha e o Caquinho. Enquanto os outros 5 se escondiam pela casa, o Senhor Lobo exibia sua extravagante maneira de comer, herdada de sua mãe, Anaconda Lobo, conhecida na vizinhança pelo apelido maldoso de Jararaca, apenas por ter matado um vendedor ambulante de picolés com uma mordida no pé e por ter botado 3 ovos. Mas isso aconteceu apenas 2 vezes, e o que saiu de dentro dos ovos nem eram jararacas, eram pequenas cobras coral verdadeiras. Assim como a sua mãe, Mau conseguia deslocar a sua mandíbula e afrouxar a sua garganta para engolir os alimentos inteiros, sem precisar mastigá-los. Isso não é muito saudável, mas é muito eficiente, porque em apenas 2 engolidas, os 2 pequeninos que estavam em suas mãos já foram parar em seu estômago dilatado, e ele já pôde ir atrás de suas outras 5 pequenas refeições, que naquele momento estavam assustadas como cordeirinhos perdidos. Carminha foi encontrada atrás do sofá. Cainho estava atrás do pêndulo do relógio. Carlinha foi puxada de cima da pá do ventilador de teto. E Cassianinho foi encontrado assistindo Naruto enquanto comia pipoca de micro-ondas no meio da sala de televisão. Lobo Mau, que já estava com a barriga cheia e estufada parecendo um balão, não se deu ao trabalho de contar quantos cabritinhos já havia comido, mas deixando 7 escovas de banho como pagamento pela refeição, saiu da casa para tirar um cochilo e deixar o seu estômago digerir os protagonistas da nossa história. Mas a desatenção do Sr. Lobo foi o que permitiu que Carolzinha escapasse viva desse buffet self-service. Percebendo que o Sr. Mau havia ido embora, ela saiu de dentro da gaveta de talheres onde estava escondida, já com uma faca de manteiga na mão. Ela não podia mexer com facas afiadas sem a presença de seus pais, porque no ano anterior ela tinha usado um canivete para entalhar em um toco de madeira uma pomba rola fêmea, que acabou atraindo uma revoada de rolas macho para sua casa. Até aí estaria tudo bem, não fosse ela alérgica às fezes das rolas que pintaram todo o chão do quintal, fazendo com que todo o resto da família tivesse que limpar o cocô daqueles passarinhos, enquanto ela só assistia. Carolzinha seguiu as pegadas do Mau e o encontrou dormindo na beira de um riacho com a barriga se mexendo com os movimentos dos seus irmãos lá dentro. Ela ficou algum tempo admirando aquela imagem e imaginando que sua mãe deve ter ficado daquele jeito antes de dar à luz a eles 7, já que eles eram sétuplos. Assim que saiu de seus devaneios, se aproximou silenciosamente e começou a passar sua faca sem corte na barriga do Sr. Lobo Mau. Mas antes que ela conseguisse causar qualquer dano, o Cassianinho usou sua habilidade ninja adquirida após assistir 240 horas de Naruto e abriu um corte preciso de dentro para fora com um único golpe, que permitiu que todos saíssem tranquilamente. Mais uma vez, a Carolzinha ficou um tempo admirando a cena e imaginou o nascimento dela e dos seus irmãos, que nasceram todos de cesárea. A diferença é que dessa vez, os 6 britinhos saíram andando e vestidos, enquanto que na primeira vez que eles nasceram, todos tinham saído carregados e sem consciência de onde estavam. Era como se estivessem todos bêbados. Como forma de vingança, os pequeninos decidiram encher a barriga de Maurício, que agora estava flácida e vazia, com grandes pedras. E para que ele não percebesse a troca, os 7K costuraram o corte usando o cadarço de Caquinho, que teve que voltar descalço para casa. Impressionantemente, o Sr. Lobo não sentiu nada durante a operação. Ele só acordou depois que os 7 cabritinhos já haviam ido embora, e como acordou com muita sede, decidiu se hidratar no riacho. Mas ao se levantar, o peso das pedras em seu estômago o desequilibrou e fez com que ele caísse dentro do riacho, onde afundou, assim como aconteceu com o Jack no filme Titanic. Essa experiência transformou a vida das 7 crianças, que quando cresceram, se tornaram parteiros muito conhecidos e reconhecidos.
Ele só tinha uma péssima mania de, ao retirar o bebê da barriga da grávida, preencher o espaço vazio com uma pedra. O único que não fazia isso era o Cassianinho, que ao invés de se tornar parteiro, continua sentado no meio da sala de televisão, comendo pipoca de micro-ondas enquanto reassiste os episódios de Naruto. E esse foi o conto de hoje, feito especialmente para quem quiser ouvir. Semana que vem tem mais. Não se esqueça de mandar para seus amigos e, se puder, opte por dormir deitado.